A Polícia Civil fez hoje a segunda etapa da Operação Arcanjo, que investiga crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O repórter Vinícius Araújo, ao vivo, tem as informações. Quais são os resultados, Vinícius? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Lair. Boa tarde para todo mundo que acompanha o BG. Parece uma epidemia, né? Assim como a violência contra a mulher, a violência contra criança e adolescente. A gente, com frequência, está relatando esse tipo de caso aqui no Balanço Geral. E a polícia realizou hoje a segunda fase da Operação Arcanjo, visando criminosos envolvidos nesta prática. 3 prisões aconteceram em investigações das delegacias aqui de Belo Horizonte. O doutor Rodolfo vai nos falar sobre essas prisões, algumas preventivas, outras até por condenação. Né, doutor Rodolfo? Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Rodolfo Rabelo, sou delegado aqui da DEPCA, que é a Delegacia de Especialidade de Proteção à Criança e ao Adolescente. Hoje a gente deu início à segunda fase da Operação Arcanjo, e nós cumprimos 3 mandados de prisão. Foram 2 prisões preventivas e uma decorrente de condenação. Quem foram esses autores capturados hoje pela polícia? Todos os autores cometeram crime de estupro de vulnerável. Um deles era padrasto da vítima. Ele abusava da vítima dos 11 aos 14 anos. Através da investigação, a gente conseguiu indiciá-lo e pedimos a prisão preventiva dele. Foi numa oportunidade que a menina tomou coragem e contou para a mãe que estava sofrendo esses abusos e era ameaçada por esse padrasto, né? Sim, ele foi companheiro da mãe por cerca de 13 anos. E ela, quando ela veio aqui, ela tinha 14 e ela se lembra de abusos cometidos a partir dos 11 anos de idade. Provavelmente isso começou antes, mas da memória dela foi só do 11 aos 14 que ela lembra. Um outro caso que a gente vai relatar aqui também, por meio do doutor Rodolfo, diz respeito ao companheiro de uma avó de uma dessas vítimas, né? Ele era ali um avô emprestado, mas abusava dela. Ele era companheiro da avó, morava com a mãe da vítima e as vítimas. E aí ele relatou isso, ele nega veementemente, mas há indício também que ele teria abusado de uma outra neta, que ela tinha 16 anos, e foi instaurado inquérito policial, foi pedida a prisão preventiva dele, e hoje nós demos cumprimento a essa ordem de prisão. Abusos também que se perpetuaram por um tempo, até que a vítima teve coragem de contar isso, de confidenciar isso. Salvo engano, ele ficou 2 anos, teve 2 anos com essa avó, e a vítima ela relata que desde o início do relacionamento, praticamente, ocorreram os abusos. Agora, um terceiro caso é de um idoso de 71 anos que tem uma condenação de 23 anos por estupro de vulnerável também. Esse caso como é que foi? Em relação a esse caso aí, ele abusava da própria filha e ele teve relacionamento com a mãe, eles se separaram. E passado um tempo, né, a mãe teve dificuldades financeiras, ela reatou com o pai e foi nesse momento que a filha ela não aceitou e ela veio aqui denunciar. Ela falou com a mãe e eles vieram aqui e iniciaram as investigações. Já era uma adolescente de 17 anos que contou aqui na delegacia que sofria a violência por parte desse homem desde os 8 anos de idade, né? Desde que ela se recorda desde os 8 anos de idade. É isso. E um caso que ainda chamou mais atenção, né, que chocou todo mundo aqui na delegacia, Lair, veio lá de Dionísio, na região leste do estado, envolvendo um casal. Não é só o homem nesse caso não, né? O doutor Rafael Machado está aqui com a gente para dar informações sobre esse caso. Era um homem que abusou da enteada, uma moça de 23 anos, portadora de transtornos psiquiátricos, né, de esquizofrenia. Esse homem chegou a engravidar essa mulher. Esse caso já estava sendo investigado pela delegacia, só que ganhou um senso de urgência depois que um filho deste autor, uma criança de 9 anos, procurou a delegacia de Dionísio na semana passada, doutor Rafael. Boa tarde. Boa tarde a todos, isso mesmo. A gente já vinha investigando esse caso de estupro, né, do padrasto contra a enteada, que ela é uma portadora de esquizofrenia. Isso gerou, né, um filho, tem um menino de aproximadamente 5 meses, que, né, é fruto dessa relação sem consentimento. E a gente já vinha apurando esse caso desde setembro do ano passado. E semana passada, né, essa outra vítima, filho exclusivamente do investigado, ele foi espontaneamente até a delegacia, sozinho. E lá ele contou que estava 2 dias sem comer, né, e relatou alguns episódios de agressão e de abuso.
Então, além da privação de alimento, então, ele vinha sendo agredido tanto pelo autor, o pai, como pela madrasta, no caso, que fazia um papel de mãe, né? Ele até chamava de mãe. Isso, ele chamava de mãe. E aí ele relatou, né, que ele era repreendido quando pedia comida, inclusive, né, pela mãe, a suposta mãe dele. E era agredido pelo pai. E ele já desconfiava também de que acontecia abuso ali na casa. Ele já tinha essa desconfiança. Esse menino de pronto, ele foi alimentado, obviamente, e foi encaminhado ao Conselho Tutelar. E hoje ele está no abrigo. Agora, alguns dias depois dessa movimentação toda lá na cidade de Dionísio, esse casal simplesmente fez as malas com outros filhos que ainda estavam com eles na residência, uma criança de 3 anos, uma adolescente de 16, e veio para a casa de uma avó, de uma outra parente, aqui na capital mineira. Nessa casa aqui na capital mineira, esse casal se reencontrou com essa primeira vítima, a moça de 23 anos, portadora de esquizofrenia, que já estava com um bebê de 5 meses, só que essa moça tinha um mandado de distanciamento, uma medida protetiva de distanciamento. A partir do momento que esse homem chegou à casa dessa avó e essa jovem estava lá, ele descumpriu essa medida, foi preso, né, pelo mandado de prisão preventiva referente às investigações, mas também flagrante por esse descumprimento da medida protetiva, né? Isso. Essa vítima, ela no momento de ausência do agressor, né, lá na cidade de Dionísio, ela tomou coragem, retornou à delegacia e denunciou novamente ele. Então, no primeiro momento ela negava as acusações sob coação dele, e no segundo momento ela se viu ali mais segura para denunciar e relatou esses abusos. E então a gente pediu essa medida protetiva em favor dela, foi deferida, e nós verificamos hoje que ele descumpriu deliberadamente essa medida, né? A partir do momento que se aproximou e rompeu essa distância imposta pela justiça, foi preso em flagrante. Oi, Laí, a gente te escuta. Não, eu estou assim, perplexo com a informação que você passou anteriormente desse menino, que eu queria só saber, reforçar a idade dele. Ele foi à delegacia para denunciar o próprio pai? Foi isso? Você imagina que ponto que estava, né, esse sofrimento. Uma criança de 9 anos, Lair, saiu de casa, criou coragem, a gente não sabe motivado por algo que havia acontecido ali, né, ou se alguém o aconselhou, mas apareceu na delegacia sozinho, relatando que estava passando fome, que era agredido frequentemente por este pai e pela madrasta. Situação que eu imagino também surpreendeu os policiais lá, né, doutor? Isso gerou uma comoção na delegacia, comoção de fato, né? Porque é uma situação muito inusitada, mas que a gente está preparado para receber isso no trabalho policial, né? Ao longo da carreira você vê episódios semelhantes, mas sempre faz a gente retornar ao ponto de reflexão, de pensar, né, como as pessoas tratam umas às outras e a que ponto chega o desespero, né, de uma criança que se vê diante de um quadro desse e ela procura a polícia, né? E procurou a delegacia de polícia e isso é muito gratificante para nós, a confiança até de uma criança no trabalho que a gente vem fazendo. Enquanto a gente falava aqui, o telespectador do Balanço Geral acompanhou imagens desse casal chegando aqui à delegacia, né? Eles foram presos nessa operação, nessa fase da Operação Arcanjo, trazidos aqui para a delegacia, posteriormente serão encaminhados ao sistema prisional. Como é que está a situação dessa família, das crianças, doutor? Dessa vítima de 23 anos, que é portadora de um transtorno psiquiátrico e está com uma idosa agora, né? Uma senhora de 71 anos aqui em Belo Horizonte, com um bebê de 5 meses para cuidar. Isso. Por conta dessa situação, os 2 conselhos tutelares estão, né, cientes e tomando providências, tanto em Dionísio quanto aqui em Belo Horizonte. Então, o menino, né, ele está abrigado já, e agora, tanto o Conselho Tutelar de Dionísio, em conjunto com aqui o de BH, já estão cientes do caso e acompanhando isso para ver se há necessidade de abrigamento, de encaminhamento para algum órgão, qual providência vai ser tomada. É isso. Obrigado pelas informações. Eu volto com você, Laí. Viu, Vinícius, aos delegados que participaram também. Gente, é impressionante. E a maioria dos casos acontece dentro de casa.